Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre a sua vida, você que nos acompanha no blog da nossa comunidade, IECP, Igreja Pleroma. É um prazer poder falar e trazer ao seu coração mais uma reflexão da Palavra de Deus. E o tema que hoje nós vamos abordar aqui é por que devemos ser abundantes na obra do Senhor. Por que devemos ser abundantes no nosso relacionamento com Deus. Eu gostaria de fazer uso da leitura do texto de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 58. Se você puder, acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho em Deus não é em vão. Amém? Um dos grandes desafios que, como pastor, eu tenho percebido, que é um dos principais desafios da igreja, é fazer com que o povo de Deus seja constante. O trânsito de pessoas, de filhos, que uma hora estão na casa do Pai e de repente já não estão mais, estão ausentes da casa do Pai, é muito grande. Então eu gostaria de tratar desse tema à luz da Bíblia, junto com você, para que possamos juntos ser constantes na obra do Senhor e no nosso relacionamento com Ele. Eu gostaria de falar sobre dois motivos pelo qual eu e você devemos ser constantes no nosso relacionamento com Deus e na obra do Senhor. O primeiro é porque há uma recompensa do nosso trabalho. Por que devemos ser constantes na obra do Senhor? Porque há uma recompensa do nosso trabalho. O apóstolo Paulo diz aqui no verso 58 que o nosso trabalho, ele não é em vão. Você consegue imaginar, você consegue visualizar no teu coração um Deus que fica devendo alguma coisa para alguém? Eu não consigo. Deus, ele não deve nada a ninguém. Tudo que você faz ao homem, você está fazendo ao homem, e você provavelmente não será recompensado por aquilo. Tudo aquilo que você entrega a mim, tudo aquilo que você fizer por mim, e tudo aquilo que eu fizer por você, em outras palavras, nós estamos abençoando um ao outro, mas nós estamos perdendo aquilo que nós estamos fazendo. Estamos perdendo o nosso recurso, estamos perdendo o nosso tempo, porque nós estamos abençoando o outro, mas o outro que estamos abençoando, ele muito pouco pode fazer por nós. No relacionamento com Deus é diferente. Tudo que você faz para Deus, tudo que você oferece a Deus, tudo que você entrega a Ele, você não perde. Aquilo vem sobre a sua vida numa proporção abundante. Há um texto na Bíblia que é no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso de número 38, onde o autor ali do livro de Lucas, ele diz assim: dai e ser-vos-á dado. Esse texto é muito usado na ministração de ofertas e de dízimos nos cultos. Dai e ser-vos-á dado. Todas as vezes que você dá algo ao Senhor, todas as vezes que você coloca algo diante da presença do Senhor, aquilo vai voltar sobre você. Ali em Lucas 6,38 diz que vai voltar numa medida sacudida, numa medida boa, numa medida recalcada e numa medida transbordante. Com a medida que medir, eu serei medido. Então Deus é um Deus que ele não fica devendo nada a ninguém. Deus é um Deus que ele não fica em falta com o homem. Certa vez, os discípulos estavam preocupados porque eles viram que um jovem bem instruído, um jovem rico, a Bíblia diz, ele chegou próximo de Jesus
E ele foi questionar a Jesus sobre como ele poderia se tornar um discípulo. E aí Jesus então trouxe uma orientação a ele, a mesma que Jesus trouxe aos demais apóstolos. Em outras palavras, abandona tudo que você tem. Foi assim que Jesus fez com Pedro. Foi assim que Jesus fez com João. Abandonem tudo, vem e siga. Jesus falou para aquele jovem: vende tudo que você tem, distribua aos pobres, e então vem e segue. A Bíblia diz que o jovem, ele ficou triste no seu coração e não quis ser um discípulo. Aí então os discípulos ficaram preocupados, porque eles falaram assim: olha, esse jovem ele é rico, ele é bem instruído, ele é uma pessoa que pensa muito bem antes de fazer as coisas. E nós? O que vai ser de nós? E eu que abandonei a minha pequena empresa de pescaria, Pedro pensando, o que vai ser da minha vida? O que eu vou ganhar em troca? E aí então há uma declaração de Jesus que eu quero pedir para que você acompanhe comigo, em Mateus capítulo 19. Jesus vira ali a Pedro e aos discípulos que estavam reunidos, e no verso 29 Jesus fala a seguinte declaração: todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes nesta vida, e no porvir a vida eterna. Você sabe o que Jesus está ensinando aqui? Que o nosso trabalho não é em vão. Aquilo que nós oferecemos a Ele não é em vão. O meu posicionamento diante da palavra dEle, diante do Espírito Santo, não é em vão. Por isso nós devemos ser constantes. Por isso nós devemos ser abundantes no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque há uma recompensa pelo nosso trabalho. Tudo que você faz para mim, você está perdendo. Mas tudo que você oferece a Deus, aquilo vem sobre a sua vida numa proporção sempre maior do que você ofereceu. Jesus diz que virá multiplicado por 100. Virá numa proporção de 100 vezes mais o tanto daquilo que você ofereceu a Ele. Deixa eu te fazer uma pergunta: você oferece? Você tem colocado à disposição de Deus a sua vida? Você tem sido abundante a tal ponto de ter colocado à disposição de Deus as tuas finanças? Você tem sido abundante a tal ponto de colocar diante de Deus o teu tempo? Você tem sido abundante a tal ponto de colocar diante de Deus os teus dons, a tua habilidade? Qual é a sua resposta? Sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Hoje há muitas pessoas desanimadas. Hoje há muitas pessoas frustradas dentro das igrejas. E um dos principais motivos de tamanha frustração é a escassez daquilo que é colocado diante do Senhor. Estamos como lá no livro de Malaquias, capítulo de número 1, aonde os líderes religiosos estavam oferecendo o resto para Deus, estavam oferecendo o animal coxo, o enfermo, e poupando o melhor. Quantas pessoas não estão poupando aquilo que de melhor elas possuem, e estão oferecendo o que sobra das suas finanças, o resto do seu tempo, o resto dos seus dons. Estamos sendo mais abundantes com o nosso trabalho secular do que com o nosso relacionamento com Deus. Então, por que devemos ser abundantes? Primeiro, porque não é em vão. Não é em vão o seu trabalho. Não é em vão o teu posicionamento diante de Deus. A segunda situação pelo qual devemos ser abundantes na obra do Senhor é porque a revelação do propósito de Deus, ela é de maneira crescente. É isso mesmo. A revelação do propósito de Deus, ela não é dada numa totalidade, ela é dada numa parcialidade. Vamos usar como exemplo Moisés.
Moisés em Deuteronômio, abra comigo a sua Bíblia, Deuteronômio 34, versículo 10, diz assim, Deuteronômio 34, 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Não houve, mas para que esse versículo pudesse estar aqui escrito no livro de Deuteronômio, Moisés ele teve que ser constante e ele teve que ser abundante na obra do Senhor. O plano de Deus para a vida de Moisés foi dividido em 3 partes. A primeira, com 40 anos, Deus se revela a ele naquela experiência da sarça que está se queimando, mas não é consumida pelo fogo. A segunda, quando ele tem 80 anos, depois de 40 anos no deserto de Midian, ele agora volta, cheio do poder de Deus, para libertar o povo do Egito. E a terceira é nesse episódio, quando ele está com 120 anos, e Deus há de recolhê-lo, mas Deus leva ele no alto do monte, e mostra a ele a terra prometida, Canaã. Para que esse versículo 10 fosse escrito, Moisés teve que ser constante, abundante na obra e no seu relacionamento com Deus. Você já imaginou se Moisés tivesse desistido nos primeiros 40 anos da sua vida? Você já imaginou? Se Moisés tivesse parado nos primeiros 40 anos da sua vida, o povo judeu não mais existiria, porque o povo seria consumido, destruído pela opressão de Faraó. Você já imaginou se Moisés tivesse desistido com 80 anos? Senhor, já se passaram 80 anos e ainda a tua promessa não se cumpriu na minha vida. Isso iria afetar diretamente o plano de Deus da redenção através da pessoa de Cristo, porque Cristo veio de um judeu. Cristo nasceu no ventre de uma judia. E quem libertou o povo judeu da opressão e da destruição foi Moisés. Você não tem ideia, através da tua vida, o que Deus pode fazer. Você não tem ideia, através do teu posicionamento abundante e constante na obra do Senhor, quantas coisas Deus há de realizar. O nosso grande problema é que a gente olha apenas para o momento atual que nós estamos vivendo. Apenas para o hoje, para o agora. Imagine a Davi. Vamos usar o exemplo de Davi. Ainda moço, ainda jovem, em 1 Samuel capítulo 16, foi ungido rei. Só que daquele momento em diante, a vida de Davi virou um inferno, porque ele passou a ter a necessidade de fugir do rei, que era Saul, para poupar a sua própria vida. Depois de muitos anos, ele começou a reinar. Só que ele reinou em Hebrom. Ficou 7 anos reinando em Hebrom, para depois de 7 anos, começar a reinar em todo Israel. Você já imaginou se Davi tivesse desistido? Você já imaginou se Davi fosse uma pessoa inconstante? O propósito de Deus com a vida dele não se cumpriria. Por que devemos ser constantes na obra do Senhor? Porque a revelação do propósito de Deus é de maneira crescente. Hoje é uma proporção, amanhã é outra, depois é outra, e assim vai. Eu conheço muitas pessoas cheias de graça, de dons, de talentos, mas lhe falta uma coisa: constância, posicionamento firme, atitude de homem e de mulher de Deus. Pessoas que têm a graça de Deus, têm chamada de Deus,
têm dons de Deus, mas são moles. Param. Qualquer ventinho para. Qualquer adversidade desiste. Qualquer situação contrária jogam tudo para o alto. Queridos, se você é uma pessoa como essas, eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Mas é uma notícia que pode mudar o teu conceito, a tua posição. Se você é uma pessoa que na primeira adversidade você desiste, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas se você, através dessa reflexão, aprender o poder que há no posicionamento constante do teu relacionamento e da obra com o Senhor, te prepara. Porque Deus vai desenrolar a plenitude do propósito que Ele tem para com a tua vida. Por que devemos ser constantes e abundantes no nosso relacionamento com Deus e na obra do Senhor? Para que Deus, ao nos visitar, no dia da visitação, Ele possa nos achar fiéis. E sendo fiéis, Ele libere sobre nós o cumprimento do seu propósito. Que Deus abençoe você. Que Deus possa dar graça, sabedoria, firmeza nos seus passos. Para que você seja constante. Para que você seja abundante. E que você viva a plenitude do propósito que Deus tem para a tua vida. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.